Capítulo 8. Seu link, mais seu comentário, mais sua inscrição, mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear. Nossa imensa gratidão. Evolução e involução. Nos antigos tempos, Anaxímenes de Mileto, o grande sábio, enfatizou a ideia de que o número de mundos habitáveis é infinito. Insinuou aquele filósofo que a vida que vibra e palpita sobre a superfície da Terra originou-se do limo ou lama oceânica, que, a seguir, com o passar dos incontáveis séculos, foi se adaptando, pouco a pouco, ao meio ambiente. Anaxímenes pensava seriamente que todas as espécies vivas, incluindo o animal intelectual equivocadamente chamado homem, descendessem de arcaicos seres oceânicos. Epicuro acreditou na geração espontânea e suas ideias repercutiram intensamente no meio intelectual dos séculos XVII e XVIII. Diga-se ainda que Newton e Harvey aceitaram essa teoria. Jean Beaumont acreditou que a chave da vida residia exclusivamente na fermentação e até se deu ao luxo de propor métodos para a geração de escorpiões e outros seres vivos. A mais cômica teoria desse sábio foi a famosa receita para criar e gerar ratos. Se esprememos uma camisa suja através da boca de um jarro que contém alguns grãos de trigo, a fermentação que exuda a camisa suja, alterada pelo odor dos grãos de trigo, dá lugar à transformação do trigo em ratos, depois de 21 dias. Obviamente essa recomendação vem a ser, no fundo, 100% espantosamente ridícula. No ano de 1765, o mundo intelectual dos Países Baixos foi agitado por tremendas discussões que giravam em torno das bactérias e protozoários. Para muitos, tais organismos microscópicos desenvolviam-se de forma natural e espontânea, ainda que Leeuwenhoek suspeitasse que provinham do ar. Entretanto, Buffon, naturalista francês muito famoso, a quem devemos a discutível teoria da colisão dos mundos, com a qual muitos têm tentado explicar a origem do sistema solar de Ors, no qual todos nós vivemos, deu uma habilidosa explicação científica ao inquietante tema da geração espontânea dizendo: a matéria viva consta de moléculas orgânicas que, durante o processo de putrefação, é capaz de por si só reajustar-se a fim de formar novos organismos com a matéria que acabou de fenecer. O sofisma de tão absurda explicação é evidente que se encontra no chamado reajuste espontâneo, ao acaso, sem que haja um princípio diretor inteligente. Laplace, o autor daquela teoria da nuvem de pó nebulosa com a qual tenta explicar a origem do sistema solar, sugeriu a ideia de que as plantas e animais do mundo em que vivemos devem sua existência aos raios solares. O conflito intelectual mais agudo do século XIX teve seu cenário no terreno das ideias de Pasteur e Darwin. A questão bastante espinhosa, relacionada com as formas inferiores da vida e com a geração espontânea, ocasionou violentos debates quando Darwin tornou pública sua teoria da evolução. Pasteur, de Lancenhist, contrariou o dogma da evolução quando ridicularizou Jules Michelet. Este último, de forma absurda, descreveu a vida como originada de uma gota de água do mar rica em nitrogênio e com um pouco de mucosidade ou geleia fecundante. Disse que, possivelmente, ao longo de 10.000 anos, evoluiu à condição de inseto e depois, ao final de 100.000 anos, a de macaco e de homem. Pasteur, sabiamente, liquidou com a teoria da geração espontânea quando disse: não, atualmente não se conhece circunstância alguma pela qual alguém possa afirmar que seres microscópicos tenham vindo ao mundo sem germens ou antecessores semelhantes. Todos aqueles que pretendem desmentir esta realidade não são mais que joguetes das ilusões, vítimas de experimentos mal realizados, crivados de erros, que não sabem explicar ou que ignoram como evitá-los. Pasteur mostrou ao auditório, que atentamente o escutava, um frasco que continha matéria fermentável há muitos anos. Obviamente, por encontrar o recipiente hermeticamente fechado, os micro-organismos do ar não puderam penetrar em seu interior e, por tal razão, a matéria não fermentara. Darwin escreveu textualmente o seguinte, em uma carta anterior ao ano de 1871. Com frequência tem sido dito que todas as condições necessárias para a primeira geração de um organismo encontram-se agora presentes e que poderiam ter estado sempre presentes. Porém, e vai um porém tão duvidoso, se pudéssemos conceber que em um pequeno reservatório aquecido com água, contendo toda a classe de amoníaco e sais de ácido fosfórico, luz, calor, eletricidade, etc., fosse formado quimicamente um composto de proteína, disposto a se arrastar para variações ainda mais complexas, atualmente tal matéria seria instantaneamente devorada ou absorvida, o que não aconteceria antes da formação de seres vivos.
Pasteur acabou com os fundamentos da teoria evolutiva e transformativa de Darwin, quando reduziu a poeira cósmica à teoria da geração espontânea. A vida em si mesma, inclusive na forma mais inferior e elementar como a de uma bactéria, só pode surgir realmente de outra vida. Os germens da existência dormem durante a noite profunda do grande pralaya, no seio do espaço abstrato absoluto, e vem a manifestação cósmica quando se inicia a aurora do Mahavantara. Os germens, vivos durante o dia cósmico, estão submetidos às leis de evolução e involução, ritmo, vibração, número, medida e peso. Cada espécie tem em si mesma seu protótipo vivo, seus germens originais. Os germens vitais da vida universal, suspensos inteligentemente na atmosfera do mundo em que vivemos, podem ser classificados. Resulta ostensível, palpável e claro que o meio ambiente circundante de cada um dos planetas do infinito inalterável está sujeito a variadas mudanças. Evidentemente, cada espécie germinal específica exige, para sua manifestação, condições vitais claras e precisas. Qualquer espécie germinal elementar pode e deve evoluir e desenvolver-se durante seu ciclo de atividade particular. É indubitável e até axiomático que todo modelo ou tipo germinal evolui e regride ao seu estado elementar e primitivo quando finaliza seu ciclo de atividade. Exemplo: os pólipos das flores, hoje simplesmente micro-organismos involucionantes em vias de regresso, foram na ronda precedente gigantes espantosas, armados com terríveis tentáculos, muito semelhantes aos dos polvos marinhos. Os enormes monstros antediluvianos que no passado assolavam as cidades ciclópicas, deixando por toda parte seu rastro indelével de terror e morte, ainda que pareça incrível, existem em pleno século XX. Hoje, são apenas simples micróbios suspensos na atmosfera. Num mundo do futuro Mahavantara, esses germens da vida se desenvolverão inevitavelmente. E que diremos da raça animal intelectual, dos bípedes tricerebrados ou tricentrados? Por que teria de ser esta espécie, amostra ou modelo bestial, uma exceção à grande regra? Obviamente, os germens desse bípede, que equivocadamente se chama homem, iniciaram seus múltiplos processos evolutivos na própria aurora do Mahavantara. Já ouviram falar alguma vez a respeito da raça protoplasmática? A todas as luzes ressalta com inteira clareza que essa geração ciclópica, longe no tempo e na distância, foi em verdade a culminação de uma longa série de processos evolutivos que tiveram seu cenário nas dimensões superiores da natureza. Saibam, pois, que as gerações posteriores da espécie humana descendem daqueles descomunais gigantes arcaicos e vêm retrocedendo desde os tempos antigos, evoluindo para seu estado germinal primitivo. A antropogênese ensina que qualquer mundo do espaço infinito, tarde ou cedo convertisse no cenário de 7 raças humanas. Em boa hora sabemos que neste mundo desditado de tantos infortúnios, nós somos precisamente a 5ª raça. Obviamente, a 6ª raça será ainda menor em estatura e, evidentemente, a última geração humana será de liliputianos. A natureza sempre dispõe de espécimes, modelos ou exemplares vivos para demonstrar suas verdades. No instante em que escrevo estas linhas, vem à minha memória o singular caso de certa tribo lemur liliputiana que até bem pouco tempo vivia em Lipês, Bolívia, América do Sul. Algumas tradições antigas afirmam que tanto os homens como as mulheres daquela misteriosa tribo têm corpos humanos que alcançam estaturas entre 15 e 25 centímetros. Dizem as pessoas que andam por lá que esse curioso povoado, onde antes moravam estes liliputianos, ainda existe e está situado a uns 120 quilômetros de Potosí, Bolívia, América do Sul. A nós, francamente, parece-nos lamentável que esse inusitado povoado, semelhante a uma aldeia de brinquedo, tenha sido abandonado por seus pequeníssimos e estranhos moradores. Não seria difícil conceber que aquela insólita tribo tenha penetrado na 4ª dimensão para se transportar a algum lugar menos exposto à vista profana dos curiosos. Os sábios astecas não se equivocaram quando enfatizaram a sua ideia de que os filhos do terceiro sol se converteram em pássaros. No ocaso da vida terrestre, instantes antes que a Terra se converta em uma nova lua, a espécie animal intelectual já terá regressado ao seu estado germinal. Os germens humanos continuarão evoluindo nas dimensões superiores da natureza, depois da morte do mundo físico, até retornarem ao estado elementar, atômico, original. Está escrito, com caracteres de fogo, no grande livro da vida, que no final do grande dia cósmico todo germe vital deve repousar profundamente no caos durante 7 eternidades.
Em verdade, digo a todos que só a música, o verbo ou logos, pode despertar os germes vitais no amanhecer de qualquer Mahavantara, chamando-os para um novo ciclo de atividade. Oremos.